para fora do portão, você não é liderado por nenhum rei, certo? Você faz o que você quiser, você é o rei do pedaço ali. O seu sítio tem o quê? 25 mil metros quadrados, você é o rei dali, sua família está ali, suas ovelhas estão ali. Se chegar uma trupe, se chegar uma gangue de 10, 15, já te levava, já acabava com tudo, roubava todo o seu gado, roubava toda a sua... Entende? A segurança, não só do povo de Israel, mas também dos circunvizinhos, os que guerreavam com ele, todos se faziam presente dentro do portão, porque queriam o quê? Segurança, para você e para sua família. Só que é o seguinte, do lado dos portões do rei de Israel, era necessário que o rei, ele exercesse um bom governo. Dos lados do portão dos inimigos, é de qualquer jeito, e aí não importa nem para mim, nem para você, mas do lado dos portões do rei, que está debaixo de uma liderança de Deus, as coisas têm que andar certinha. E por que é que Jeremias foi chamado? Eu vou te explicar. Eles começaram a ver que o reino estava todo aprumadinho, tudo montadinho, tudo esquematizado. Começaram a negligenciar a presença de Deus. Começaram a negligenciar a adoração ao nosso Deus. Começa pelo rei, desce para todos os trabalhadores da obra de Deus lá, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, todos eles perdem a mão, perdem as rédeas. Começa a se levantar pessoas querendo ajudar, falando em nome de Deus, profetas falando em nome de Deus, coisas que as pessoas queriam ouvir, coisas que pessoas gostam de ouvir, mas não são de coisas que as pessoas gostam de ouvir que nós nos consertamos com Deus. E aí que desanda tudo, irmão, porque se nem o rei está dando conta, e quando desvia lá em cima no reinado, ele começava a perder a mão de tudo, e todos perderam a mão de tudo, até o ponto, que eu vou te dizer uma coisa que Deus fala: eu vou mandar todo mundo para o exílio, todo mundo vai ser escravo. Mas espera, eu vou voltar um pouquinho antes. Jeremias levanta e sempre dá uma dessa, uma bordoada dessa. Ele nunca fala uma coisa que você quer ouvir. Jeremias nunca fala uma coisa que você quer ouvir. A introdução da minha Bíblia vai dizer que ele amava o povo dele, mas Deus, quando falava com ele, só falava conserto. Ei, vocês estão errados, vocês precisam consertar. Ei. Aí levantava outro e falava coisa que tipo, não, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, tá normal. E não estava. Você vai ver mais à frente que não estava. Então Jeremias, usado por Deus, fala: vai ser 70 anos, e tem mais uma coisa, 70 anos de escravidão, servindo a outro rei, se você não fizesse parte daquele outro reinado, você entrava lá como? Mandando em tudo? Você já chegava lá dentro de uma casa, você já chegava lá, tinha comida, mesa, banho e tudo lavado para você, igual um hotel? Não, meu querido, o negócio era olho por olho, dente por dente, o negócio era tremendo. Só que Deus avisava, isso que eu não consigo entender, ou que eu consigo entender e ter muita dó. Só que não fique alegre não, que daqui a pouquinho nós vamos conversar nós dois. Levanta um Ananias, profeta. Jeremias vai falar assim: eu estava lá no pátio,
quando chega Ananias, falando o seguinte: povo, não vai ser 70 anos não, vai ser só 2 anos. 2 anos e o povo já volta para sua terra. Você imagina você ouvir isso do Júnior, do presbítero Júnior, e ouvir de mim que você vai ficar 70 anos, quem que você vai querer ouvir? Ao ponto desse Jeremias sofrer muito, irmão. Ao ponto, ele foi chamado quando jovem. Você ouviu o que eu falei? Ele foi chamado quando jovem. Ele sempre pregava duro. Aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Aquilo que o povo queria, aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Só que o reino estava o quê? Estabelecido, bem montado, tudo estava andando conforme os conformes. Mas e Deus? No negócio? E adoração a Deus? Como que estava o coração daquele povo? Sendo que Deus estava usando uma pessoa para tentar consertar o seu reino. Como que estava? A Bíblia vai nos dizer, Jeremias teve de novo uma conversa com Deus, mais para frente, e ele fala assim: povo, vocês não vigiaram, as mulheres de vocês queimam incenso a outros deuses. Ei, você que é marido, se você não está prestando, mas ele não disse assim, você e suas mulheres queimaram incenso. Nossa, isso aqui, meu Deus do céu. Se você é marido e não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, na espiritualidade, no religioso, irmão, que pena, viu? Exílio nunca vai ser bom, sofrimento nunca vai ser bom. Deus fala, mas a gente não gosta do quê? De ouvir, de escutar, de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Quando Ele diz para nós que nós somos o sacerdote, nós somos o líder na nossa casa, os homens são os líderes da casa e as mulheres são as suas coajudadoras, são as colunas. Você imagina um cara desse, sabendo que ele serve um Deus poderoso, tremendo na batalha, chega lá na casa dele, vê a mulher dele, ele não consegue falar nada. Você consegue imaginar algo assim? Tem isso aqui, está escrito aqui. Ele fala com Deus, Deus fala com ele, e ele fala exatamente o que eu disse. Suas mulheres queimaram incenso, vocês não estão prestando atenção, o que vocês estão fazendo com a sua vida? Irmão, isso aqui é só introdução, preciso pular logo para a mensagem que Deus tem que falar aqui. Nós estamos falando ainda naquela época, naquele estado. Deus avisou muitas vezes, muitas chances, o reino estava estabelecido, tudo está andando bem. Se o seu espiritual está esquecido, negligenciado, eu tenho uma palavra para te dizer: não está bem, a sua vida não está bem. Você pode estar passando por uma fase boa, você pode estar passando por um momento bom, mas se a sua vida, que é o principal, se o seu ponto A, que eu gosto de falar, a primeira esfera sua, o seu espiritual, o seu espírito não está pronto, não está preparado, ou melhor, não está pronto não, ele sempre estará pronto, mas não está bem trabalhado, não está ativo, sua vida não está nada bem, está um estado desesperador, não sei se eu falei certo, você devia estar em desespero, porque é o principal. Glória a Deus. O que Deus falou por meio de Jeremias se cumpriu, irmão. Você vai ver que as pessoas se apoiavam nesse reinado,
se apoiavam nesse reinado, mas posso dizer que muitos se esquecem que tem um reinado pessoal. Você já ouviu falar nisso? Eu vou usar esse exemplo aqui agora para facilitar para você. Tem um rei, tem os seus líderes lá, tem um exército, e ele é o rei de tudo aquilo lá, e aquilo lá é um governo, é um reinado. Só que lá no povo, cada um tem a sua casa, tem o seu habitat, tem a sua vida. Dali para frente é outro reinado. Você já ouviu falar que aqui na minha casa as regras são minhas? Você já ouviu falar isso? Talvez você já até falou. Isso é verdade. O rei pode decidir o que ele quiser, mas da porta da minha casa para fora. Porque aqui dentro tem um reinado, e esse reinado é pessoal. Eu sou o rei dessa situação aqui. E da mesma forma que existe o reino, onde tem muralhas, tem um rei que serve a Deus, dentro da minha casa, o reinado pessoal é eu e Deus. Eu respeito o rei e tudo mais, só que naquela época, que nem eu te disse, não tinha muito o que você fazer. Se o meu rei arrumasse uma guerra com o vizinho, ele vinha e matava todos, meu amigo. Diferente talvez de hoje, que a gente ainda pode fugir, a gente ainda pode se esconder, a gente ainda pode pedir asilo em outro lugar, pedir aquela carta de olha, eu sou fugitivo daquele lugar lá, me aceita aí nesse país. Você pode. Então, veja a diferença, reinado global versus o reinado pessoal. Será que tinha pessoas que ainda serviam a Deus lá? Com certeza, aqui não, lá eles fazem o que eles quiserem, aqui não, aqui nós servimos a um só Deus, tem lá as regrinhas, Moisés trouxe tudo mais. Eu quero só te fazer uma pergunta. Hoje nós vivemos uma democracia, temos as leis, só não temos as muralhas. Você sabia que quem governa a sua casa é você? O seu habitat é você? Ou você está à deriva? Ou você não sabia disso? Você está dependendo de quem? Do seu colega, do seu vizinho, do seu presidente? Você sabia que você tem um governo para se dedicar? Você talvez tem filhos, e você tem ali um governo sobre eles, você é o líder deles. Talvez seja como eu, que não tenho um governo, ou melhor, não tenho filhos, mas eu tenho governo sobre a minha situação. Eu sei onde eu ando, eu sei por onde eu vou, eu sei o que eu faço, o que eu como. Você sabia que tem todo um ecossistema aí dentro de você? Ou você vive desgovernado por propagandas? Você come tudo aquilo que te falam que tem que comer, mas você não toma decisão. Ou você está vivendo aleatório e nem sabe o que é que está acontecendo com você. Você sabia que tem um governo e você é quem governa? É como um jardim. Tem um jardim aí. Será que está igual o meu terreno lá, cheio de mato, porque eu não vou lá ver ele? Será que o seu jardim aí está bem construído pelo arquiteto desse jardim, que é você? Tem nada a ver com Deus, irmão. Tem nada a ver com Deus. Esse reinado pessoal não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, é você e o seu dia a dia. Você sabia disso? Que você que domina sobre as suas coisas. Quando a gente é mais novinho, do tamanho das crianças que está aí na salinha, você vai pegar um brinquedo dela e fala, não, esse aqui é meu. Por quê? Porque é dela muitas vezes, e ela cuida daquilo que é dela e não quer dividir com ninguém. Só que ela sabe que aquilo ali é dela, e você tem uma vida inteirinha aí, talvez nem sabe que essa vida aí é sua. Sei lá o que você está esperando. O que será que você está esperando, meu? Oh, glória a Deus. Você tem um reino aí dentro, cara. Você tem que prestar atenção nisso, porque senão você vai perecer. Você vai perecer. E eles foram levados cativo.
Deus se enfureceu muito com esse povo. Perderam a mão com Deus. Perderam a mão com Deus. Você tem perdido a mão com Deus? Eu quero falar sobre outro reino. Se você tivesse a oportunidade de, como nesse texto que eu vou ler agora, que foi o que a gente leu por primeiro, talvez você já esqueceu, eu sei como é ficar aí debaixo. Eu vou ler de novo. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. 13, que é o que eu li. Vocês vão me procurar e me achar. Ó, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Analisa comigo aqui, fria e calculadamente. Você conseguiu pôr uma intensidade na sua busca. Você conseguiu imprimir um ritmo de oração, de jejum e de busca, e agora você tem um encontro com Deus. Vocês vão procurar e vão me achar. Se Deus está falando para esse povo, que se eles procurassem, porque eles iam para o exílio, e já estava mandado até fazer casa, e dar filhos, para tomar filhos, casamento, vai ter que fazer isso. Ele falou assim, ó, vocês já vão com malicuia, e já vai trocando filho aí com filho, já vai se casando, porque não vai ter jeito, não vai sair até dar os 70 anos. E eles iam procurar Deus, e eles iam encontrar. Isso é uma chave. E eu posso te falar aqui, se você buscar, se você procurar Deus, você vai encontrar. Amém? Se você procurar, você vai encontrar. Agora a pergunta é: o que você vai falar com Deus, se você realmente encontrar com Ele? Você pode pensar aí, rapidamente: vou pedir a libertação do meu parente, vou pedir a libertação do meu marido, vou pedir uma ajuda financeira, vou pedir, talvez, a melhor vida que eu puder ter aqui na terra, vou pedir só que Ele me dê uma entrada no céu, vou pedir qualquer que seja a coisa, mas que seja para mim, que seja boa. O que é que você pediria? Você imprimiu uma boa busca, uma intensidade, você encontrou com Deus, e agora Ele está te dizendo: ei, chega aí, vamos conversar, o que é que eu te faço? Ah, salvação. Eu vou te falar uma coisa, há mais de 2000 anos atrás, o véu foi rasgado, Jesus Cristo desceu à terra, acabou com todos os reis e reinados, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nos deu uma oportunidade de viver debaixo do quê? De um reino. E eu quero ler com você em Lucas Lucas 17 20 e 21. Você achou que não tinha nenhum rei, né? Você achou que era só o presidente, né? Você achou que você estava fora de um reinado, né? Esse rei não erra conosco. Esse rei, irmão, nós podemos depender dele totalmente. Você lembra que eu falei que faziam parte de um reinado aqueles que se sentiam seguros, queriam segurança, mas que o rei dependia de tomar boas atitudes, senão todos rodavam, todos morriam? Você lembra que eu falei isso? Nós ainda estamos debaixo de um reinado, nós ainda estamos debaixo de um reinado, só que está em Lucas, capítulo 17, versículo 20, chegou lá? Alguns fariseus
perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Alguns fariseus perguntaram a Jesus: quando ia chegar o reino de Deus? Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será coisa que se possa ver. Olha, quando o reino de Deus chegar, não será coisa que se possa ver com os olhos. Ninguém, no 21, vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Só que esse reinado, além de nos trazer uma fortaleza, ele traz paz. Esse reinado, além de nos trazer uma alegria, ele nos traz vigor. Esse rei, esse reinado, ele não é nada mais, não há nada menos do que o nosso Deus, e ele sabe de todas as coisas. E lá em Jeremias, onde a gente leu no capítulo 29, a gente vai ver que ele também dá uma outra chave extraordinária para aquele povo. Ele vai dizer assim: pessoal, eu bem sei os planos e os projetos que eu tenho para vós, são planos de paz, e para te dar um futuro de esperança. Agora você imagina só, nós dependemos desse rei, que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, e que pode governar a nossa vida, sendo você o governador da sua vida. Você sabe que muita gente acha que nós devemos depender de Deus. Nossa, eu sou dependente de Deus e tal, tá certo, tá bom, mas tem um reinado que você tem que dar conta de comandar, e o resto, você vai, age, faz, estuda, trabalha e tudo mais, e depois você fala assim: Deus, qual é as coordenadas aí para a gente ir junto? Porque eu quero depender de Ti, mas eu que tomo conta da minha vida. Ele nunca vai pegar você e vai fazer você fazer as coisas para você. Nunca, só se Ele quiser, mas não é o que tudo vem nos dizendo que Ele faz. Ele nos deu, lá em Adão, Ele nos deu o poder de governar. Você sabia disso? Está em Gênesis. Você sabia disso? Governo foi nos dado pelo primeiro homem da terra. Você vai dominar sobre tudo. Você vai dominar sobre os peixes do mar. Você vai dominar sobre os animais. É o governo. O ecossistema de Adão era tudo que estava lá. Quem era o governador, o comandante lá, era Adão. Mas quem que mandava em Adão? Era Deus. Mas peraí, se Deus quisesse algo dele e ele não fizesse, era outra história. Mas até o momento, quem dava nome no bicho era Deus. Quem dá nome nos seus negócios para você fazer, é Deus tem que dar. Então quem tem que fazer? Você. Por que você acha que muitas vidas estão paradas, paralisadas? Porque talvez elas estão esperando com o coração todo bonzinho. Ai, quando Deus fizer, se você não estiver alinhado com Ele, alinha com Ele, mas as coisas que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Para com isso. E agora eu quero falar sobre intensidade. O Igor pode colocar aqui agora. Eu vou ler até aqui. Cadê o Igor? Existe esse reinado, existe esse rei. E o nome do nosso tema hoje é: Deus se revela àqueles que o buscam com intensidade. Deus vai revelar. Deus vai se revelar. E Ele pode ter até se revelado para você. Porque eu não sei a sua intensidade. Eu não sei como você vive. Pode ser que eu esteja pregando aqui para uma pessoa, ou para todas, ou para a metade. Porque nunca buscou com intensidade, mas Deus se revela àqueles que buscam com intensidade. Agora nós já sabemos que temos um rei e que temos um reinado para a gente tomar conta. Mas agora eu quero te dizer uma coisa. Existe uma forma e um modelo de você se dar bem com Deus. Esses reis que a gente falou outra hora, eles se deram muito mal, morreram, acabou.
E foi mandamento de Deus. Ele falou: eu coloquei vocês no exílio. Euzinho, Deus, que coloquei. Por meio de Jeremias. Jeremias foi jogado num poço. Jeremias ficou preso. Jeremias sofreu. Jeremias foi falar com o rei falou assim: ó, você falou isso comigo, mas não fala nada com ninguém não, se você não quiser morrer. Ele foi ameaçado. Jeremias, ele foi feliz porque ele obedeceu a Deus, porque imagina só, a voz falando com você e fala assim: olha, só você, de todos, não vai para o exílio, porque você foi obediente. Ó, ele foi feliz. Mas eu quero falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu governo, sobre o seu ecossistema, sobre você, sobre a sua intensidade, sobre como você conhece a Deus, sobre como você ora, sobre como você governa a sua família. Será que os seus filhos conhecem a Bíblia? Você sabe quem que é o rei dessa história aí, que está perdendo a mão? É você. Lá, o governo começou a perder a mão, os sacerdotes perderam a mão, as mulheres começaram a queimar incenso para outros deuses. Seu filho conhece a Bíblia? Sua mulher te respeita? Você, mulher, respeita o seu marido, que também é governador na sua vida? Se você não quiser pôr um brinco, você vai ficar sem brinco. Se você não quiser colocar uma camisa bonita para sair, o seu marido não vai colocar uma camisa bonita em você. É você que decide, é o seu reino, é você. Você entende isso? E se começar a perder a mão, quem vai perder a mão é você, é o seu reino, e é você que está agindo com intensidade ou sem intensidade com Deus. O meu tempo está acabando. Intensidade, governo, postura na sua vida. O cristão é dependente de Deus, mas ele não é totalmente dependente de Deus. Claro que se Deus quiser fazer, Ele vai acabar com você, vai acabar comigo, Ele vai nos salvar, vai nos pôr no lugar melhor, tal, tudo mais. Se você não escovar seus dentes de manhã, sinto muito, Deus não vai descer para escovar os seus dentes de manhã. É um governo seu. Tem muitas outras coisinhas que você tem que fazer, e que é sua importância, é de você que tem que buscar. E agora eu quero falar do espiritual. Se você não buscar a Deus, Deus não vai vir aqui para buscar você. Ele não vai falar assim: ei, estou com saudade, vamos conversar. Você não vai falar com Ele, ô ignorante. Você não vai falar com Ele, se não houver a sua intensidade com Deus. Ô irmão, tem uma intensidade que nos dá prazer? Tem uma intensidade que dá prazer? Tem. Você não começa, como é que você vai saber? Ah, mas eu já comecei, já foi bons tempos. Esquece isso aí, já passou, tem que voltar. Intensidade no buscar a Deus. Você vai chegar mais longe como? Na intensidade, buscando a Deus. Deus se revela a você quando você se coloca numa posição de intensidade com Deus, orar mais, falar com Deus mais. O seu governo sobre a sua vida, as pessoas vão olhar e vai falar assim: nossa, como está mudado. Nossa, eu vi lá, a família estava tudo quebrado lá, ninguém estava bem, agora todo mundo está bem. Nossa, os moleques são educados. Ai, Deus que fez. Ô irmão, você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso? Que foi Deus que criou seus filhos? Você tem coragem de falar assim: ó, o meu filho é uma bênção porque Deus é bom? Você tem? Se Deus tiver que fazer isso, é porque isso é pior do que nós imaginávamos. Dá para fazer? Dá para fazer. Ele é onisciente, onipresente. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é infinito, Ele não foi criado, Ele não é uma criatura, Ele é tudo. Mas você não pode colocar esses negócios aí para Deus agir, não. Você entende? Quando você tem intensidade, e agora você consegue responder a minha pergunta, que
Salomão sabiamente. Oh, Espírito Santo. Você sabe por que ele pediu sabedoria, irmão? Você lembra de Salomão? Alguém lembra de Salomão? Quando ele falou assim: o que tu queres? Eu quero sabedoria. Você quer um carro bom, amigo? Você quer uma casa boa? Você quer saúde para sua esposa? Você quer a salvação do seu tio, do seu marido? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Isso aí você já consegue. O seu testemunho. Enxerga como está sendo o seu reino. Será que você não está sendo um cabeçudo, uma cabeçuda? Será que seu testemunho não está sendo bom? Será que você é tão ignorante que não consegue ver um palmo para frente? As pessoas que estão ao seu redor vê que você é tão pequeno que você não consegue ver um palmo na frente. Aí você sabe o que elas fazem? Elas pegam toda a cultura que elas tinham que ter aprendido com você e elas começam a aprender com os de fora. E os de fora nem sempre são cristãos. Por quê? Porque nós somos limitados. Porque nós queremos ser limitados. É confortável. Olhar dá medo. Olhar fora dá medo. Olhar o maior, o plano maior dá medo. Saber de muitas coisas dá trabalho. E daí que você perde a mão na sua família, nos seus amigos. Se eles olhassem você e falassem: nossa, difícil de te pegar, isso é muito inteligente. Nossa, nenhum dos meus amigos é tão sábio como você, pai. E daí? Ele vai pegar a cultura de quem? Dos amiguinhos burros? Não. As pessoas vão olhar para ele e falar: nossa, como você é igual ao seu pai. É, por quê? Porque aprendeu junto, quando ele era novinho. E está aqui a Silene, ela deve estar lá com as crianças, não sei onde ela está. E está o pastor Juliano também, que estuda sobre essas coisas. Eles vão falar assim, ó: quando a pessoa é criança, dos 6 aos 10 anos, dos 4 aos 10 anos, é que eles aprendem tudo. Está vendo o reflexo de você aí? Seus filhos? É. Pense na casa daquele irmão que não é cristão ainda, mas nós vamos encontrar ele, que só fala palavrão. Aí você dá uma olhada na criancinha dele que tinha uns 8 anos e vê o que ele fala. Coisa feia, não é? Você sabe do que eu estou falando? O governo depende de você. Se você perder a mão, o problema é seu. Deus não vai fazer. Agora, se você quer intensidade, aí você tem revelação para governo. Eu vou voltar agora em quem? No rei Salomão. Ele disse assim: que eu tenha sabedoria para... Alguém consegue completar? Que eu tenha sabedoria para... Você acha que é só sua vida? Você acha que é só sua vida transforma hoje? Você não transforma a vida do seu parente? Você acha que se você tivesse chance de ter uma liberdade financeira, talvez, para ficar o dia inteiro com aquele irmão que está nas drogas, ensinando ele como Deus te deu sabedoria para chegar onde você está? Esse amigo não sai das drogas? Esse irmão, esse parente? É por sermos tão limitados, tão ignorantes, na nossa ignorância, que o nosso reinado perde a mão, e que nós perdemos toda a nossa família, porque nós somos pequenos, e nós acreditamos que somos pequenos, porque nós não temos intensidade com o nosso Deus. Irmão, eu gostaria de ficar falando aqui o dia inteiro, isso aqui é muito bom. Olha, existe uma intensidade que você pode desenvolver com Deus, e eu espero que eu possa ter feito você refletir sobre muitas coisas da sua vida, porque não só de pão viverá o homem, toda a palavra de Deus. E Deus não vai governar a sua vida, Ele vai mandar, Ele vai falar, Ele vai dar dica, Ele vai falar isso, falar aquilo, tal. Não levanta não, se o seu despertador despertar. Eu estou tendo uma experiência muito boa, que é acordar bem cedo. Se o despertador não desperta, ou se eu
eu tenho esse relógio aqui, ó, tá vendo? Ele acende quando fala, esse relógio aqui é uma benção. Ele começou a despertar o celular lá, e despertar aqui, no meu braço, porque eu durmo com ele controla o sono também, ele verifica como você está dormindo, ele vê lá seus batimentos cardíacos e tal, ele controla. E o danado do bichinho tem um botão, eu deixo o celular longe, que é para eu o quê? Acordar, né? Tem que ir lá, pegar ele, clicar no botão e acordar. Começou a tocar aqui, ó, no meu braço, eu olhei assim, primeira vez, parou de tocar. Você acha que Deus me levantou? Ó, você viu como é fácil? Deus não me levantou, Ele sabia que eu tinha que acordar aquele horário, porque eu queria, não que eu tinha, mas que eu queria. Ele não me levantou. Deus não vai fazer um monte de coisa para você, você que tem que fazer. Intensidade com Deus, amém, pastor? Se você tiver intensidade com Deus, o seu governo vai bem, você não perde a mão. E você, daí que o seu governo vai bem, você pede sabedoria para quê? Para salvar irmão, para salvar pai, filho. Ô irmão, se você pedir isso, depois você vai ter que trocar ideia com Deus de novo, para ver se Ele te dá outra chance. Peça sabedoria para governar todas as áreas, que você tendo condição, você vai poder fazer qualquer coisa. Você vai falar para aquela pessoa, você vai chegar mais perto dela, você vai mostrar o seu testemunho lindo, e as coisas vão acontecer, amém, irmão? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade.